Werther Brandão já está no estúdio da Rádio Mundial FM. A primeira pergunta é dentro do tema saúde. E como tenho colocado aqui, a saúde pública no Brasil vem passando por momentos de dificuldades já há muito tempo. Infelizmente, a população, quando precisa de atendimento médico na rede pública de saúde, acaba aí sofrendo com a falta de profissionais, a falta de equipamentos e os governos sempre alegando falta de recursos. Werther Brandão, como é possível organizar e promover a saúde pública de uma forma que atenda às necessidades da população no município? Boa tarde, Werther. Boa tarde, Jota. Boa tarde, ouvintes da Rádio Mundial. Olha só, a saúde pública, e esse é um assunto do qual eu realmente tenho uma participação na nossa cidade. A saúde pública em Luiz Eduardo Magalhães, ela foi estruturada, ela foi criada, toda a rede de saúde pública, porque nós temos que lembrar que Luiz Eduardo Magalhães tinha 3 postos de saúde apenas, e agora se criou realmente uma estrutura de saúde, um sistema de saúde e uma rede de saúde que contempla desde os postos de saúde, um aumento para 15 postos de saúde e ainda 9 a inaugurar. É fato de que esses postos de saúde, esses 12 postos de saúde entregues e construídos durante a gestão, minha gestão como secretário, e a inauguração de apenas 3, se dá pelo fato de se ter uma responsabilidade muito grande com a manutenção desses postos. Nós não iríamos inaugurar, à época que eu era secretário, posto de saúde para que ele ficasse sem médico ou sem estrutura. Nós precisamos fazer as coisas de modo cadenciado, de modo que nós saibamos exatamente o que nós estamos fazendo, para que você não incorra no erro, como nós vemos em vários lugares do país, de que os serviços não funcionem. Então, em nossa cidade, nós estamos realmente passando por um momento de estruturação da rede de saúde, com a construção da UPA, a construção do SAMU, a construção desses 12 postos de saúde, e até o final do ano, durante a gestão atual, serão construídos 21 novos postos de saúde colocados em funcionamento. Então isso tudo faz parte de uma reestruturação. Agora, além da questão física, nós precisamos realmente de uma reestruturação também que contemple as pessoas. Então o atendimento à saúde, ele tem que ser cada vez melhorado. Durante o período que fiquei como secretário de saúde, nós buscamos a eficiência do sistema. E a eficiência se comprova com números. Para vocês terem ideia, nós conseguimos saltar de aproximadamente 4.000 consultas na rede pública, nos PSFs, para aproximadamente 8.000 consultas com a mesma quantidade de médicos. O que significa isso? Com a equipe do mesmo tamanho. É eficiência. Então, depois de inaugurado mais 3 postos de saúde, nós conseguimos realmente fazer com que isso seja consolidado. O que fazer a partir de agora? Construção do nosso hospital, porque nós temos um hospital, agora é um hospital de pequeno porte, ainda assim faz 300 cirurgias eletivas por mês, entre pequenas cirurgias, partos e cirurgias de média complexidade, e nós precisamos, tem uma UTI neonatal, uma semi-intensiva UTI neonatal, mas nós precisamos de um hospital de grande porte, e isso é um projeto que realmente tem que ser feito com responsabilidade do custeio desse projeto. Não adianta você entender que a construção de um hospital simplesmente pode ser uma promessa simplória. Tem que ser uma promessa feita com responsabilidade. E Luiz Eduardo agora conseguirá sim fazer e criar todo o ambiente para a construção desse hospital. Tá ok, pré-candidato Werther Brandão. O próximo tema é infraestrutura. Apesar de ser um município novo, Luiz Eduardo Magalhães sofre aí com diversos problemas nesta área. Luiz Eduardo, que foi beneficiado com a lei que foi modificada recentemente, que obriga aí as loteadoras, na abertura de novos loteamentos, a fazer aí todo um trabalho de infraestrutura, como asfalto, iluminação, rede de água, rede de energia. Luiz Eduardo Magalhães acabou, de certa forma, sendo beneficiado por ser um município novo, e aí grande parte dos loteamentos que foram abertos após a emancipação de Luiz Eduardo Magalhães já contam com toda essa infraestrutura. No entanto, o nosso município ainda apresenta alguns problemas que incomodam e muito a população. Qual a avaliação que o senhor faz em relação às questões de infraestrutura no município e quais as principais ações que devem ser promovidas pela prefeitura? Olha, Jota, falar de infraestrutura, eu acho que dentro da sua pergunta você já respondeu boa parte dela.
né? A questão da infraestrutura, ela tem que ser avaliada, todo problema precisa ser avaliado qual foi a causa desse problema, né? Porque todo problema, normalmente, ele tem que ser consequência de uma causa. E por que é que nossos bairros, muitos bairros como Mimoso 2, Mimoso 1 e Jardim das Acácias, entre outros, tem o problema de falta de asfalto, falta de infraestrutura? Porque na antiga gestão nós não tínhamos essa obrigatoriedade que você citou. Então isso gerou um passivo, uma dívida que precisa ser paga. Durante a atual gestão, essa dívida foi paga de alguma forma, parte dela foi paga. Nós tivemos aí vários quilômetros de asfalto construído durante a gestão atual. Nós temos aí os loteadores passando a assumir a responsabilidade que é dele mesmo, porque afinal de contas o loteamento é um produto, e esse produto ele precisa ser completo. Você não pode liberar um loteamento sem uma infraestrutura de asfalto, sem uma infraestrutura de iluminação pública, de meio-fio, de drenagem. Você precisa ter realmente isso constituído. Agora, isso só aconteceu de 2009 para cá. Antes de 2009, nós tínhamos realmente uma necessidade, uma possibilidade de construção de um loteamento sem essa infraestrutura básica. Agora, nós precisamos pagar esse passivo, terminar de pagar esse passivo. A atual gestão começou pagando esse passivo, essa dívida deixada pela anterior gestão, e começou a pagar, porque dívida não é só dinheiro não, Jota, dívida é serviço também, dívida é infraestrutura. Então essa dívida, além de dinheiro, ficou uma dívida muito grande a ser paga. E para ser paga a partir de agora, é muito fácil alguém chegar aqui e dizer que vai construir uma usina de asfalto. Realmente, a usina de asfalto é um caminho. Agora só se pensa em falar que vou fazer uma usina de asfalto e está resolvido o problema. Não é assim. A gente precisa ter um planejamento. Essa usina de asfalto ela tem que ter uma ligação com os novos loteamentos que virão, para que à medida que os loteadores adquiram o asfaltamento, o asfalto, a emulsão nessa usina de asfalto, eles também em contrapartida vão construindo e pagando o passivo que ficou para trás de nosso asfaltamento. Então com isso nós teremos, se Deus quiser, o asfaltamento do bairro Jardim das Acácias, de boa parte dele, depois de celebrada todo esse embate político que só quem perde é a população. Nós estamos vivendo diante de um embate político aí, um grupo político tentando segurar um projeto, um outro grupo político tentando fazer com que esse projeto aconteça. No final, quem perde é a população. Mas eu entendo sim que a construção de uma usina de asfalto, a montagem de uma usina de asfalto em parceria com os loteadores, para que eles usem o asfalto dessa usina e que eles aproveitem, e que a prefeitura aproveite e faça o pagamento do passivo, é a solução, além da iluminação pública que precisa ser melhorada realmente. O senhor comentou sobre a integração, né, entre os novos loteamentos e os loteamentos existentes, e a gente, é claro, acaba lembrando aí da situação da mobilidade urbana e do transporte público, né? A abertura de novos loteamentos acabou deixando aí algumas pessoas residindo em locais muito afastados do centro da cidade, difícil o acesso entre esses locais, o centro e outros bairros. E aí a gente tem que falar também de transporte público, que é regulamentado, fiscalizado pelo poder público. O que fazer para incentivar o uso do transporte público, melhorar o trânsito e resolver o problema da mobilidade urbana no município? Jota, veja só, a partir do momento que as pessoas começam a observar e entender que uma coisa tem relação com outra, que você não pode absolutamente achar que a criação de um loteamento, ele não vai impactar na vida das pessoas diante da sua localização, ou a forma como ele vai ser construído, aí você realmente tem dificuldades. Por exemplo, nós temos loteamentos como o Alvorada, Jardim Alvorada, que foi aprovado a uma distância de quase 2 quilômetros do último bairro, do último asfalto, da última lâmpada, e ficou muito tempo lá e continua ele lá numa ilha, isolado ali. Isso é reflexo de uma falta de planejamento realmente. A gente precisa ter um planejamento, e para conversar, o transporte público ele é igual uma concessão, é igual um quiosque na praça. Um quiosque na praça, a pessoa tem concessão para trabalhar naquele quiosque. Da mesma forma, o transporte como táxi, mototáxi, os ônibus,
o transporte coletivo também é uma concessão, e por isso a regulamentação por parte do Poder Público Municipal. Mas nós só vamos conseguir realmente resolver o transporte público de Luiz Eduardo Magalhães à medida que forem implementados novos serviços e conversado com todas as categorias que estão realmente servindo a população dessa forma. Porque às vezes o taxista ele pode achar que o problema dele é o problema X. Mas nós entendemos, se nós começarmos a ouvir a população e levar isso para a mesa, juntar todas as categorias e começar a trabalhar a questão do transporte como um sistema único, na hora que um larga, o outro pega, na hora que a pessoa que tem possibilidade de andar apenas de ônibus, ela precisa ter o ônibus no horário, para ela chegar no trabalho na hora certa, para ela ter a hora certa de voltar para casa, porque ela tem filhos para cuidar, ela tem um marido para cuidar. Então nós precisamos ter realmente um trabalho de todas as classes, junto com a prefeitura e a população envolvida realmente na construção de um sistema de transporte público que vai servir a todos. Por quê? Tanto a pessoa que está trabalhando, o taxista, o mototaxista e o motorista de ônibus, também fazem parte da população e eles precisam sobreviver e aquele é o meio de vida deles, como por outro lado você tem uma população que precisa ser transportada. Então esses dois não podem viver em conflito. Nós precisamos fazer com que toda a massa seja atendida e que, por outro lado, as pessoas que estejam trabalhando tenham dignidade no seu trabalho e que consigam realmente pagar as suas contas com o trabalho deles. Eu tive conversando com algumas pessoas esses dias e eles reclamam muito porque não conseguem atingir os seus objetivos. Mas quando a gente conversou um pouquinho, eles entenderam e nós começamos a desenhar um projeto, um sistema único que realmente precisa ser tratado em nossa cidade. Mas já avançou um bocado nesses últimos tempos. As pessoas precisam trabalhar, né? Enquanto algumas precisam aí do transporte público para se deslocar, as outras precisam também trabalhar, táxi e outras coisas. Por falar em trabalho, oportunidades, o próximo tema é economia e desenvolvimento. É sabido que o desenvolvimento econômico é a base para o fortalecimento do PIB de um município e que também influencia diretamente na renda dos habitantes da localidade. Em um mundo capitalista e cada vez mais globalizado, é impossível falar em qualidade de vida sem levar em consideração os aspectos econômicos e até mesmo o poder aquisitivo das pessoas. Portanto, é a economia a motriz para o desenvolvimento. O Brasil atravessa um momento complicado, um momento de crise, com fechamento de empresas, fechamento de indústrias, redução dos postos de trabalho. Diante de um cenário de crise econômica, falta de emprego e fechamento de empresas, o que fazer para que o município não sofra tanto com os impactos da crise e retome a qualidade de Eldorado do Oeste Baiano? Olha, Jota, essa questão de desenvolvimento, existe a resposta fácil. A resposta fácil é: não vamos trazer a empresa para o município, nós vamos trazer a empresa para o município. Tá bom, mas como? Quais são as dificuldades que essas empresas vão enfrentar ao chegar aqui? Nós temos uma dificuldade que todos nós sabemos, vivemos inclusive dentro da nossa casa muitas vezes, que é a falta de energia elétrica. Nós precisamos tratar com o governo do estado de uma forma incisiva para que o governo do estado realmente construa uma nova linha de transmissão que faça com que Luiz Eduardo Magalhães tenha a capacidade de buscar efetivamente indústrias que precisem de energia. Agora, enquanto isso não acontece, nós precisamos ter criatividade. Nós precisamos trabalhar e gerar emprego em algo que não precisa de tanta energia. E aí eu falo um pouco do polo tecnológico de Luiz Eduardo Magalhães. E não é como uma solução mágica que vai cair do céu, não. Nós estamos falando aqui, permita-se acreditar no polo tecnológico de Luiz Eduardo Magalhães. Ela tem vários impactos, esse polo tem vários impactos. Tem um impacto econômico, que é a geração de emprego, geração de impostos para a nossa cidade. Em alguns lugares do país se acreditou no polo tecnológico e hoje tem polo tecnológico no nosso país faturando $1 bilhão por ano, onde não se faturava 1 centavo em tecnologia.
Então consegue mudar efetivamente a vida das pessoas. Tem um impacto social também, Jota, com a dação de bolsas de estudo, com a melhor qualificação das pessoas, qualidade de vida. E aqui a gente não está falando de emprego de baixa remuneração, não. Nós estamos falando de emprego com alto valor agregado, pessoas que vão se qualificar, jovens que vão estudar. Impacto educacional também. Nós teremos implantação de curso de tecnologia e de centro de pesquisa em nossa cidade. Um trabalho feito com a João Deere, junto com o governo do estado. Exatamente isso que vai acontecer. Então as pessoas vão realmente ter isso aí. O CVT, que é o Centro de Vocação Tecnológica, também faz parte do impacto. Impacto cultural, fomentar a cultura da informação, pensar diferente. O impacto ambiental, com a redução e com você ter a possibilidade de ter efetivamente uma qualidade no que você está produzindo. Isso tudo é o Polo Tecnológico Luiz Eduardo Magalhães, que de forma clara vai ser um lugar onde as empresas vão se instalar em Luiz Eduardo Magalhães, empresas multinacionais vão se instalar. Você tem empresas multinacionais já instaladas em Luiz Eduardo Magalhães que tem laboratório de pesquisa e de desenvolvimento fora do Luiz Eduardo. Nós estamos provocando a vinda desses laboratórios de pesquisa e desenvolvimento aqui. E isso faz toda a diferença. Agora, além disso, fomentar o comércio local, fazer com que o comércio cresça, se fortaleça, você buscar também serviço. Nossa cidade já tem um PIB de 62% de serviço. Isso tudo trabalha junto, isso tudo funciona como um organismo vivo, um organismo junto. Então é assim que a gente pretende gerar mais empresas e oportunidade para a nossa cidade. Ok, pré-candidato Werther Brandão. Sem dúvida, a tecnologia, ela contribui e de certa forma, né, transforma o jeito como as pessoas trabalham. Agora eu aproveito e pergunto ao senhor, como a tecnologia pode ajudar na gestão pública e produzir resultados efetivos nas diversas áreas sob a responsabilidade do poder público? Jota, veja só, essa aí é a minha área, né? Tecnologia, eu sou especialista em tecnologia para gestão pública, né? Faço parte de discussões de Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e tenho alguns clientes que eu presto consultoria para tecnologia para gestão pública, mas como uma forma porque uma comunidade inteligente, ela faz um esforço consciente na direção de usar a tecnologia para mudar a qualidade de vida das pessoas. Então, entender tecnologia como internet na praça apenas. É importante a internet na praça. Aqui eu deixo um registro que a internet da praça, ela tem os equipamentos, tem uma limitação de conexão simultânea e que as pessoas estão utilizando ao redor da praça. As pessoas que moram ao redor da praça estão utilizando isso. Muitas vezes a pessoa que está na praça não consegue conectar. Mas isso tem como resolver a questão de programação realmente, de política de uso. Mas vamos lá. Voltando à questão da tecnologia, a tecnologia ela é fundamental no combate à corrupção, por exemplo, porque você me perguntou sobre gestão pública. Então, quando você cria mecanismos de controle, ferramentas de controle, você minimiza a possibilidade de corrupção, além de minimizar também a possibilidade de escoamento dos recursos públicos. Os recursos utilizados nos setores sociais básicos, eles precisam ser controlados de uma forma mais efetiva, e você só consegue fazer isso com tecnologia. Além de todas as oportunidades que a tecnologia nos impõe, quando você começa um projeto e enxergar o futuro de uma maneira como se no presente fosse. Nós precisamos ter capacidade de enxergar que o nosso município pode criar uma nova matriz econômica à frente, que vai auxiliar aos nossos filhos, aos nossos netos, e impactar de forma direta a população do Luiz Eduardo. Então a gestão da segurança, da saúde, da educação, dos tributos, da arrecadação de modo geral, isso tudo está vinculado à tecnologia, porque essa palavra tecnologia, ela está falando sobre transversalidade, ela está em todas as secretarias de um município, em todas as secretarias de um governo. Então as pessoas tentam diminuir um projeto de tecnologia no município, quando nós estamos sendo exaltados no governo federal e no governo estadual com o nosso projeto de tecnologia em Luiz Eduardo Magalhães. Então, quando você começa a ver pessoas sendo atacadas pelas suas habilidades e não por suas falhas, nós estamos vivendo em uma sociedade que está com um problema, porque nós precisamos atacar quem não faz nada. Não é atacar quem fez alguma coisa que está sendo
projetado no país inteiro, e a partir daí você ser alvo de ataques porque você está fazendo. Então eu convido aqueles que não estão fazendo a conhecer o que está acontecendo em nossa cidade em relação à tecnologia, porque tem gente de fora olhando para isso, multinacionais, governo, e só as pessoas que não querem enxergar aqui dentro ou têm algum interesse não estão querendo ver. Tá ok, pré-candidato Werther Brandão. Tudo que precisa fazer acaba, de certa forma, gerando gastos, gerando custos para o município. E volto a afirmar que o Brasil passa por um momento de crise, um momento complicado. Há, inclusive, a expectativa aí de uma arrecadação menor, e isso é de forma preocupante. No entanto, as ações precisam continuar acontecendo, tendo em vista que muitas áreas aí ainda não receberam a atenção devida pelo governo. O que fazer para continuar aumentando a arrecadação e gerindo o orçamento público de forma que atenda às necessidades da população e proporcionando uma qualidade de vida cada vez melhor no município? Jota, você falou em expectativa de queda. Eu te digo que é a realidade da queda, né? Para você ter ideia, Luiz Eduardo Magalhães, de janeiro para cá, perdeu aproximadamente 20% de sua arrecadação, simplesmente por uma questão de adequação da economia a essa crise toda. Então é uma realidade. Mas nós precisamos começar realmente a compreender que quando a gente fala em geração de emprego, quando a gente fala em geração de oportunidade, quando a gente fala em atração de empresas, qualificação de pessoas, nós estamos falando de inclusão social, inclusão das diferenças, diminuição das desigualdades sociais, e naturalmente isso aí vai gerar uma riqueza. Essa riqueza é efetivamente aonde nós vamos ter a tributação dessa riqueza. Então essa riqueza ela vai aumentar à medida que você criar oportunidade para que as pessoas trabalhem, e oportunidade que gere empregos, não só empregos que gerem salários baixos, mas nós precisamos aumentar o valor agregado do nosso salário, da nossa cidade. Nós precisamos fazer com que as pessoas estejam qualificadas, treinadas tecnicamente, com a implantação de escolas técnicas, com a implantação de centro de vocação tecnológico, com a implantação de laboratórios de desenvolvimento na nossa cidade, ou seja, levantar o nível do profissionalismo da nossa cidade. Com isso você eleva o valor dos salários, consequentemente você eleva a qualidade dos produtos, e aí sim a arrecadação ela vem naturalmente. Mas não existe um passe de mágica para aumentar a arrecadação do município. Existe sim trabalho, planejamento que precisa ser resolvido, saneado com responsabilidade, não fazendo prometendo coisas que não vão ser cumpridas. A gente precisa realmente partir para a criação de um aterro. Isso tem que ser estudado, isso tem que ser feito. Esse problema da vala ali, que é uma obra fantástica que eu visitei recentemente com alguns empresários ali na BR-020, uma obra que realmente caiu o queixo, o que eles fizeram ali para resolver aquele problema daquela drenagem ali, daquela água que descia e que fez aquela erosão toda, e jogou tanta areia, tanta areia dentro do nosso rio. E isso vai ter que ser realmente resolvido. Agora vamos para a segunda fase, tem que resolver a dragagem do rio lá, para que o rio volte a ter a sua força, ter a sua utilidade que ele se propõe. Agora, nós precisamos realmente entender o meio ambiente como um ecossistema, um local que se vive. Você vive nesse lugar, então quando você mete o som alto na sua casa num domingo à tarde, você está invadindo o meio ambiente de seu vizinho também. Então essa consciência ambiental, essa questão da reciclagem, que nosso município é uma referência no nosso estado. Nós estamos conseguindo fazer com que o caminhão da reciclagem passe por quase todo o nosso município, e que tenha a possibilidade de fazer com que esse impacto ambiental seja menor, o cuidado que se deve ter na hora de fazer uma construção, a questão de jogar na rua o esgoto. Isso é uma coisa tão básica, a gente sabe que isso também, mas é um problema de conscientização, um problema de educação. É uma questão, Jota, que nós precisamos realmente começar a entender que não é só derrubando uma árvore que você está agredindo o meio ambiente, são com pequenas ações, e o município precisa ter
e continuar desenvolvendo ações e projetos para que o meio ambiente, de um modo geral, ele consiga ser realmente respeitado, porque nós, seres humanos, também somos parte desse meio ambiente. Nós costumamos, como eu já falei, ter o meio ambiente apenas como uma questão ecológica. Não é só isso. Nós precisamos ter o meio ambiente como uma qualidade de vida, e a qualidade de vida passa pelo respeito a tudo que nos rodeia e que nos cerca. Então eu entendo que realmente, mais uma vez falando sobre planejamento, sobre sentar à mesa e discutir quais são e como resolver os piores problemas da nossa cidade, são esses que eu citei. Tá ok, pré-candidato Werther Brandão, já estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu quero muito agradecer a sua participação dentro do nosso programa. Espero que os ouvintes da Rádio Mundial FM tenham aí conseguido, né, conhecer um pouco mais sobre o candidato e também o que o senhor pensa, o pré-candidato, desculpem. O senhor tem, conforme combinado, 5 minutos para fazer as suas considerações finais. Olha, Jota, eu quero inicialmente agradecer aqui a Rádio Mundial pela oportunidade, agradecer ao ouvinte, né, porque está atentamente aí, querendo conhecer os seus pré-candidatos para tomar a decisão que é tão importante, que vai ser tomada nas urnas. Isso aí realmente é muito necessário, esse conhecimento. Nós vamos entrar agora num período eleitoral mais à frente, e a partir daí eu tenho certeza que as rádios também vão elaborar debates, e isso vai ser tudo um instrumento muito forte para que o ouvinte, que é um eleitor, ele tome a sua decisão acertada. Nós precisamos banir da nossa sociedade a política do poder. A política enquanto poder. A política enquanto instrumento de enriquecimento. A política suja. Nós precisamos trabalhar e fazer com que Luiz Eduardo Magalhães compreenda o que é uma proposta de trabalho para os próximos 4 anos de nossa cidade. Aonde nossa cidade quer chegar daqui a 4 anos? Quais foram os projetos que deram certo em nossa cidade e vamos continuar? Quais foram os projetos que precisam ser revistos em nossa cidade? Quais são as ações que nós precisamos parar? Quais são as ações que nós precisamos continuar ou iniciar em nossa cidade? Então, Luiz Eduardo Magalhães passa agora, e a partir desse momento, a trabalhar realmente os seus próximos 4 anos. Na hora que você for lá, são apenas alguns segundos, a sua decisão estará concretizada, mas os efeitos dela durarão 4 anos. Então nós precisamos conhecer bem os candidatos, os pré-candidatos. Nós precisamos analisar o histórico dos pré-candidatos. Faça de conta que você é uma loja que vai fazer uma venda. Analise o CPF de seus candidatos. Tem CPF que vai estar sujo. Tem CPF que vai estar limpo, mas não tem histórico nenhum para compra. E tem CPF que vai ter realmente o histórico e estará limpo também. E esse CPF, realmente ele tem mais crédito. Então analise o crédito... Analise o crédito que os pré-candidatos têm. O que é que eles construíram por Luiz Eduardo Magalhães? Analise o que é que cada candidato construiu para a sociedade de Luiz Eduardo Magalhães. Não confunda a atividade empresarial com a atividade comunitária. O que é que as pessoas fizeram por essa cidade? Então faça um extrato. Você tem agora a oportunidade de comparar 8 anos com 8 anos. É banana com banana. Veja quais foram os passivos deixados. O que é que esse grupo político tem como intenção? Quais são as consequências se perder uma eleição? Então analise tudo isso. Vamos fazer com que Luiz Eduardo Magalhães realmente repudie toda e qualquer possibilidade de volta a uma política sem propósito. E nem que ela vá adiante para uma política sem uma certeza de um sucesso. Então analise de forma concreta o que nós precisamos fazer. Em relação à nossa cidade, o que eu tenho a dizer é que Luiz Eduardo Magalhães nasceu para ser realmente uma estrela. Luiz Eduardo Magalhães tem a possibilidade de fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida, que os erros do passado sejam corrigidos, que os projetos do futuro tenham realmente esperança e não apenas falácias. Falar aqui é muito fácil, vou construir isso, vou fazer aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não faça, não tome a sua decisão baseada em... Se alguém chegar na sua porta e começar a falar que vai lhe prometer um monte de coisa e começar a lhe prometer e falar,
Pergunte como ele vai fazer isso. Como você vai construir um hospital? Quem vai pagar a conta desse hospital? Veja se o seu pré-candidato tem capacidade de responder essas perguntas. É muito fácil chegar, eu quero uma escola aqui na esquina. Construa a escola. Pergunte como ele vai construir essa escola. Por que ele vai construir essa escola? E um alerta a todas as pessoas. Cuidado com aqueles candidatos que vão tentar comprar voto. Não existe preço para compra de voto. Eu convoco aqui toda a sociedade de Luiz Eduardo Magalhães para que vá conversar com as pessoas, para que conscientize as pessoas de que aquela venda do voto é algo extremamente prejudicial. Não é uma pessoa que compra e paga uma conta de energia ou dá uma cesta básica que gosta de você ou do seu filho. É aquele que colocou asfalto na porta da sua casa, construiu um hospital para você, construiu uma UTI neonatal, colocou posto de saúde, escola, acabou com buracão. Quem gosta mais de você? Aquele que coloca seu filho para estudar com qualidade ou aquele que paga uma conta de energia de 4 em 4 anos? Analise isso e, por favor, tome a decisão correta e vamos para frente, porque Luiz Eduardo Magalhães não pode voltar atrás. Então, tá ok, Werther Brandão, pré-candidato a prefeito de Luiz Eduardo Magalhães, e assim estamos chegando ao final da entrevista com o pré-candidato